E aí galera, meu nome é José e hoje eu vou ensinar a vocês a corrigir um problema aí da OpenSSL quando vocês tentam instalar o PHP 5.6 na distribuição Debian 9.1. O que acontece é o seguinte, o Debian 9.1 ele utiliza a biblioteca OpenSSL 1.1, o que não é compatível com o PHP 5.6. E quando vocês tentam compilar, acontece esse erro aí que vocês estão enxergando na tela. Ele, na hora de fazer o make, ele não consegue. Simplesmente não vai para frente. Então eu vou mostrar para vocês o que foi que eu realizei até agora, para adiantar aqui um pouco, né, o vídeo e não ficar muito extenso. E dessa forma aí vocês vão entender melhor o que acontece. Muito bem. Para começo de tudo, eu instalei alguns pré-requisitos, que é o Nano, AutoConf, Build Essential. Então, esse foi o primeiro comando que eu utilizei. O segundo, eu instalei algumas bibliotecas aí, para nós poder realizar a instalação do PHP, né? O terceiro comando foi uma correção para o erro do seu URL. O pessoal que tem problema com o caminho do seu URL na hora de tentar configurar ou compilar e o PHP pode gerar esse erro. Então, crie um link para corrigir esse problema. Também criei um link para a biblioteca libc-client, que também pode acontecer o mesmo erro da seu URL de não conseguir localizar o caminho. Então, já vai duas dicas para vocês corrigirem o problema. Depois eu deixo na descrição do vídeo esses comandos, tá? Para vocês utilizarem. Após isso, eu criei um diretório na barra opt PHP 5.6, chamei o diretório. Criei outro diretório chamado build 5, PHP 5-build no local SR, local SRC. E depois acessei a pasta, tá? Que é aqui onde eu tô. Não, na verdade não é onde eu tô. Daí, após isso, eu dei um wget para baixar o PHP 5.6.31. O jeito que eu vou ensinar funciona para o 5.6.31 e para a versão 5.6.30. Aí descompactei o arquivo que eu baixei, do site do PHP, e acessei a pasta, que é o local onde eu me encontro agora. Tá? O SR, local, SRC, PHP 5.build 5.6.31. Após isso, eu utilizei o comando configure para configurar. Vocês não deem bola, porque aqui simplesmente eu botei 7.1. Tá errado isso, é 5.6. A pasta que eu criei lá no comando anterior é 5.6. Cadê o make dir? Make dir aqui, ó, 5.6. Na hora de configurar eu botei 7.1. Não vai gerar problema nenhum aqui para nós, para mostrar o vídeo. É só como exemplo mesmo. Então tá ok, beleza, vamos em frente. Depois eu utilizei o comando make e acabou caindo nesse erro aí. Então a gente precisa corrigir esse erro. Mas antes eu vou mostrar para vocês aqui, vou colar um outro comando para vocês verem que eu estou utilizando mesmo o Debian 9, stretch, tá ok? Então, se nós continuar tentando utilizar o make, não vai funcionar. O que a gente precisa é de um patch de correção. Esse patch ele faz parte dos pacotes do suri.org, é do deb.suri. Eu vou deixar o link desse site na descrição, que nada mais é do que um repositório de pacotes que tem vários softwares lá dentro, tanto do Debian quanto do Ubuntu. É como se fosse um repositório secundário para vocês utilizarem. Então, para utilizar esse patch, o que a gente precisa fazer? Em primeiro lugar, a gente precisa baixá-lo. Onde é que a gente vai baixar esse patch? A gente precisa colocar ele dentro do caminho onde tem os arquivos para fazer o build do PHP. Então, se nós der um ls aqui, a gente vai ver que está aí, ó, os arquivos para compilar. Beleza, então eu vou colar aqui o comando para baixar, o wget, e vamos dar um enter. Estamos baixando aí o comando. Agora, o que é preciso para continuar? Nós vamos precisar executar o patch, né, pessoal? Nós precisamos executar o patch para corrigir a biblioteca OpenSSL dentro do PHP. Vocês podem ver que está aqui, ó,
que eu baixei, está aqui dentro. Então, tem que estar aí no mesmo level de diretório. Então, acessem a pasta e quando vocês forem compilar o PHP e façam o download dentro. Tá ok? Então, eu vou colar aqui o comando, tá? O comando é pat-p1, esse truvisco para o lado esquerdo aí, e vamos dar o nome do arquivo, php-5.6, beleza. Todo esse nome grandão aí. Apertamos Enter. Vocês podem ver que ele corrigiu, vamos dizer assim, fez o patching dos arquivos OpenSSL, que vem junto com o PHP, quando vocês baixam ele, né? Então, agora, se a gente continuar com o comando make, ele vai funcionar. Então está corrigido o problema da OpenSSL. Após o make ser realizado, tem que fazer o make install. E aí por diante é só continuar a normal configuração do PHP como vocês desejarem. Entretanto, agora eu vou ensinar uma segunda forma aí de vocês estarem instalando o PHP 5.6, caso não queiram compilar o PHP, fazendo todo esse processo. Nós vamos precisar utilizar os repositórios do deb.suri, como eu falei antes, tá? Então nós vamos primeiro instalar aí os certificados necessários para isso, para nós poder utilizar o repositório deles, hein? Sim, quer instalar? Nós vamos dar um wget na parte das chaves aí para poder acessar o diretório. Aqui está. Então nós vamos esperar ele fazer isto. Depois nós vamos acrescentar os diretórios nas listas dos nossos repositórios. Acrescentar os diretórios, não, acrescentar os pacotes na lista dos nossos pacotes que nós podemos fazer o download. Vocês entenderam o que eu quis dizer, eu acho, né? Beleza. Então, e por último, nós vamos dar um apt, tracinho get, tracinho update. Ele vai atualizar os pacotes. Vamos aguardar um momento. Vamos esperar. Pronto. E agora nós vamos dar um apt, tracinho get, search, php. Acho que só isso deve funcionar. Operação invadida, legal. Apt. Eu uso aptitude normalmente, mas eu não sei se eu tenho instalado aptitude aqui. Aptitude, search, php. Vamos esperar. Aí. Beleza, carregou. A aptitude funcionou, tá beleza. Vamos procurar aqui o PHP 5.6. Aí está o PHP 5.6 dos pacotes do deb.suri. Aqui, ó. Para instalar é o comando normal, apt-get install, aptitude install PHP 5.6. Como você sabe que funcionou, que pegou o 5.6? Porque simplesmente no Debian 9 ele já pega como padrão PHP 7.0. Aqui. Então o PHP, vocês podem ver que liberou o PHP 7.1 e até uma versão do 7.2 que não foi lançada ainda, vai ser lançado só em novembro. Mas como ele pega dos pacotes instáveis do Debian, então ele traz junto. Eu não aconselho instalar dessa forma. Vou até fazer uma instalação aqui. apt-get install php 5.6. Eu não aconselho fazer a instalação dessa forma porque pode trazer alguns pacotes com problemas. Como eu falei, é de uma versão instável. Então eu prefiro sempre ou pegar uma versão estável ou compilar ele da forma que a gente está fazendo aqui na outra aba. Aqui, não, aqui, isso. Agora, esse processo que vai demorar um tempão até ele terminar o make, e depois a gente tem que fazer o make install, mas eu posso tirar um screenshot depois e publicar no final do vídeo para vocês verem que está funcionando.
Aqui ele vai instalar o PHP 5.6 também, no caso a gente estaria fazendo 2 instalações aqui do PHP 5.6, o que é algo totalmente desnecessário. Aconselho o primeiro método compilando. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham entendido o vídeo, tenha ficado claro. Estou gravando de noite, morrendo de sono, então se ficou alguma coisa que não entenderam aí, podem deixar nos comentários aí pedindo que eu vou responder. E acessem os links também que estarão nos comentários e os códigos também estarão lá. Os códigos não, os comandos usados aí para fazer todo o processo de compilação do PHP. Beleza? Um abraço e até mais.